Sendo que ele se equivocou em vários aspectos da decisão dele. Por quê? Primeiro que é um assunto técnico. O juiz entende de direito. Então, o normal, vamos dizer, normal, quer dizer, não tô, o que seria mais prudente? Seria ele falar o seguinte, cara, isso é um assunto de tecnologia, vou chamar uma perícia. Exato. Que era o que a gente queria. Que a perícia vai mostrar que a gente está certo. Entende? Que pode acontecer ainda, né? Pode acontecer. Mas eu vou explicar o que está acontecendo agora também. Tá. Aí, a gente queria isso, mas o juiz deu a liminar. Porque a Uber apresentou um monte de argumentos mentirosos ali e ele foi induzido a erro. O ponto é esse. Entendi. Tá? Ele deu a liminar. A partir do momento que ele deu a liminar, o que a liminar diz? Isso tem que ficar muito claro. Stop Club, a partir do momento que for citado, ou seja, a partir do momento que o oficial de justiça for lá no escritório, fala o seguinte, tá aqui a decisão do juiz. E eu, oi, tô ciente, assino que eu tô ciente. A partir desse momento, a gente teria 5 dias para tirar a macro do nosso aplicativo. Certo. Tá? Não fala em momento algum sobre o usuário. Nada sobre usuários pararem de usar. Fala sobre o Stop Club parar de oferecer. Certo. Isso é muito importante ficar muito claro. A macro, não A o macro. Android. A macro. Inclusive, na decisão, o próprio juiz fala, se fosse o usuário que fez a macro para uso próprio, não teria problema, não sei o que, porque o juiz confunde muito. E Ele não sabe, ele é leigo nesse assunto. e ele é levado a erro também pela Uber, porque a grande problemática desse problema é a diferença entre interferência e interação. Certo. Interferência é você entrar no código-fonte e mudar como o aplicativo funciona. Não é isso que a macro faz. Não. A macro interage, ela lê aquela tela e ela te dá uma resposta. Então, uma interação. Então, o próprio juiz se equivoca. Tem momentos da decisão que ele fala que é interferência, tem outros que ele fala que é interação. Então, por isso que a gente está super confiante. Mas aí o que aconteceu? Saiu essa decisão, a gente ainda não tinha sido citado. Como o processo está correndo por São Paulo, essa notificação tem que vir para o Fórum do Rio de Janeiro e daqui do Rio de Janeiro chegar no oficial de justiça que vai chegar pra gente. Entendi. Tá? Mas ainda não chegou. Não chegou. Beleza, O então que aconteceu? tá oferecendo lá. Tá oferecendo lá, sem problema. O que aconteceu ontem, em primeira mão? O que aconteceu ontem? A gente antecipou esse movimento, a gente se deu por citado, Certo. mesmo antes disso acontecer, Entendi. porque a gente quer acelerar nossa resposta, a gente quer discussão, porque a gente tem razão. Então a gente se deu por citado e apresentou o nosso agravo, que é um recurso, para subir para a segunda instância do desembargador. Perfeito. Então isso está agora na mão de um desembargador que vai analisar a questão. Terça-feira, os nossos advogados vão estar com esse desembargador para apresentar o caso, explicar o que está acontecendo. E enquanto isso, no processo original, a gente mostrou para o juiz os erros que ele cometeu na decisão dele. Tá? Então a gente é uma outra medida judicial que suspende a decisão dele. Tá? Importante ficar claro isso. Então a gente ainda não está correndo nosso prazo para tirar a macro do app do Stop Club. Então ele tem que avaliar, porque tem várias inconsistências na decisão que ele tem que resolver. Uma, por exemplo, que a Uber pede uma indenização de R$100 mil pra gente. Por supostos danos morais. R$100 mil. A questão é a seguinte. O juiz condena a gente numa multa que pode chegar a R$5 milhões. Ou seja, o juiz dá uma multa que nem o próprio Uber pediu. Isso ficou confuso. Entendi. A gente acha que foi um erro de digitação. Mas não Mas tem tem que ficar claro isso. uma multa de 500 mil também? Tem. E essa multa do quê? Mesma coisa, o juiz bota. Tá. Tem hora que ele fala 5 mil, 500 mil, ele bota vários valores. Putz. Então, isso tem que ficar claro. Então, o juiz tem que reformar, pelo menos, se ele não quiser reformar o entendimento quanto a liminar, pelo menos alguns trechos da decisão dele tem que ficar mais claros. Tá. Porque tem várias confusões ali. Entendeu? Então, a gente entrou com esse pedido também, ele vai reavaliar a chance do juiz olhar e falar, putz, tem razão, o Stop Club tem razão, vou cancelar essa liminar. A chance desse juiz fazer isso é baixa, porque ele já tomou uma decisão. Eu acho que a decisão foi equivocada, porque é uma questão de caráter técnico. Certo. Então caberia a ele chamar uma perícia, alguém que entenda de tecnologia da informação, alguém que entenda de programação, para avaliar, porque o juiz entende de direito, entende das leis, e não disso. Mas no desembargador a gente tem uma chance nova, e a gente está muito confiante. A gente soltou ontem nossa defesa, esse é nosso pedido de reconsideração, que é um agravo. Para isso ser revertido, a gente está muito confiante que vai reverter. Porque cara, a gente leu no escritório 20 vezes essa peça ontem. Ficamos a semana inteira até, sei lá que hora a gente ficava no escritório. E toda vez que a gente lia, só deixava a gente mais indignado com essa situação. A gente tá com muita razão, não é pouca. E o absurdo é que, cara, o absurdo, né, disso tudo é